Os irmãos da atmosfera estarão retirando em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos essa noite, uma palavra muito bem conhecida da parte nossa. Está lá em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 19. Lucas capítulo 17, do 11 até o 19, diz assim a palavra de Deus. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Queridos, eu quero compartilhar algo com você essa noite. Algo que muitas vezes nós não nos identificamos. Nós ainda temos uma certa dificuldade para talvez nos identificarmos como verdadeiros e autênticos cristãos. Nesse episódio aqui, um episódio marcante, 10 leprosos foram em direção a Jesus, pararam Jesus, eles foram curados, e somente um voltou louvando a Deus. Esse é o resumo desse texto. Mas a reflexão essa noite vai além da cura. A pergunta que não quer calar: o que faz de nós cristãos? Você já fez essa pergunta para você? O que me torna um verdadeiro cristão? Será que podemos afirmar, outra pergunta, que somos cristãos verdadeiros e autênticos? E eu acredito aqui que existem várias respostas para essa pergunta. Ah, pastor, eu sou cristão porque eu vou na igreja aos domingos, não falta um domingo. Eu sou cristão porque eu entrego o dízimo na casa do Senhor. Eu leio a palavra de Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Eu fui liberto por Ele. Então existem muitas respostas que são até válidas, são reais, mas ainda elas não nos definem como cristão verdadeiro. Essa passagem nos ensina características de um cristão. O contexto eu já disse: 10 leprosos, discriminados, não podiam se aproximar de ninguém, tanto é que falam com Jesus de longe. Esses leprosos muito menos teriam contato com as pessoas, tanto é que a Bíblia diz que eles pararam Jesus de longe. Então, um encontro à distância. A própria lei, a palavra de Deus, impedia eles de aproximarem das pessoas. Está lá em Levíticos, capítulo 13, verso 45. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Assim essas pessoas viviam, assim essas pessoas circulavam, andavam, e jamais, como diz aqui em Levíticos, jamais poderiam se aproximar de alguém, nem morar dentro da cidade, ou seja, totalmente excluído da sociedade.
Olhando assim parece ser muito cruel. Hoje nós temos um nome para acabar com isso, inclusão. É o nome que está na moda hoje, inclusão. É a palavra que está na moda hoje, queridos. Mas independentemente de como estamos e o que estamos passando, o verdadeiro cristão, ele nunca abandona a sua fé. O verdadeiro cristão, ele não abandona a sua fé. Então é sobre isso que eu vou falar com você essa noite. Primeiro ponto, queridos. Por mais dura que seja a lei, a palavra de Deus, ela não pode separar o homem da graça de Deus. Ah, pastor, é difícil seguir a palavra, a lei. Talvez seja impossível, mas ela não pode nos separar da graça e do amor de Deus. Então a graça de Deus, queridos, ela está disponível. Mesmo que você esteja afastado, mesmo que você seja discriminado, mesmo que você se sinta excluído, tanto da sociedade, ela pode te alcançar em qualquer situação. Não há limites para a graça de Deus te alcançar. Não existe limite. Então, enquanto a lei proibiu o homem comum, a lei proibiu o homem comum de se aproximar de Deus, de ter relacionamento com Ele. Era preciso um sacerdote, não havia acesso direto ao Pai. Mas daí hoje vem a graça de Deus, manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o abismo que havia na lei entre o homem e Deus, é construído uma ponte que dá acesso a qualquer pessoa, louvado seja Deus. O homem passa a ter livre acesso ao Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É assim que nós nos encontramos hoje. É assim que nós vivemos hoje. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. O problema, queridos, é que alguns religiosos hoje ainda usam a lei, a palavra de Deus, para afastar as pessoas de Deus. Sabe, queridos, a religião e a tradição muitas vezes têm usado a palavra para condenar pessoas, impedindo-as de chegarem até Deus. A Bíblia, amados, ela não foi escrita para nos acusar, e sim para nos alertar e nos aproximar de Deus. Então os leprosos aqui, eles ficaram de longe, clamando por uma solução, mas a distância não impediu que eles chamassem a atenção de Jesus. E eu pergunto para você essa noite, meu irmão, minha irmã, você está chamando a atenção de Jesus? Jesus, Ele é acessível a mim e a você. Nós temos livre acesso ao Pai. Não importa a sua condição. Senhor Jesus, Ele está ao alcance de um clamor. E certamente Ele ouvirá. Assim como Ele ouviu o clamor daqueles 10 leprosos. Jesus ouviu. Sabe que existem pessoas que mergulharam num profundo abismo. Até mesmo um abismo de pecado, de sujeira. A pessoa olha para dentro de si e diz que não tem como chegar a Deus. Muitas vezes peso da culpa. Muitas vezes o peso da culpa. E a pessoa não consegue se levantar, amados. Nós encontramos muitas pessoas assim nesse estado. E eu quero falar algo para você essa noite. Você não precisa desistir de buscar socorro. Porque Jesus, Ele é acessível, Ele está com os braços abertos a todos que clamam pelo nome dEle. O Senhor Jesus é o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, queridos, o cristão verdadeiro, ele nunca abandona a sua fé.
Ah, pastor, mas você não sabe o problema que eu estou vivendo. Diante de peleja, diante de luta, diante de tribulação, diante de problemas, o cristão verdadeiro, ele não abandona a sua fé. Você pode até achar que Deus está longe de você. Não. Deus, Ele nunca nos abandona, amados. Nunca. Deus, Ele nunca vai te abandonar. Tenha essa certeza. O Senhor pode te alcançar e te tirar dessa condição. Essa condição que muitas vezes é um abismo. Deus sempre está ao alcance através de um clamor. Isso prova aqui nessa passagem. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos, o verdadeiro cristão, ele clama na certeza, na convicção, que Deus vai ouvir o seu clamor. Jesus, Ele tratou aqueles homens conforme a lei. Olha que interessante. Jesus, Ele não veio para anular a lei. Ele veio para cumprir a lei. E Ele diz lá em Lucas, capítulo 17, quando nós acabamos de ler, no verso 14. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Essa foi a ordem de Jesus. Olha, vocês vão e deixa que os sacerdotes examinem vocês. Os leprosos, naquele momento, deveriam se apresentar aos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote daria essa condição de sarados, essa condição de curados, para voltarem novamente ao convívio da sociedade. Por isso que Jesus, vocês vão ter com o sacerdote. Aqui, o que eu aprendo com isso, queridos, que é o segundo ponto. A obediência nos leva a viver os milagres de Deus. A obediência nos leva a viver os milagres de Deus. Aí em Lucas capítulo 17, 14b. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. É o que diz a palavra. Então, queridos, o milagre acontece quando eles vão e não quando Jesus fala. Olha que interessante. O milagre acontece quando eles vão e não quando Jesus fala. Jesus não tocou neles, não poderia. Jesus não dá um banho para purificá-los. Jesus não lança um rainho lá, está curado no meu nome. Nada disso. Havia apenas uma palavra de ordem: vão e se apresentem aos sacerdotes. O milagre acontece quando eles obedecem. Essa é uma grande lição para todos nós, queridos. Para nós que somos sim verdadeiros cristãos. Nós somos sim curados, libertos, sarados, transformados, quando obedecemos, assim como os 10 leprosos. Então, queridos, a obediência vem da fé. Se eu acredito, eu obedeço. Se eu desconfio daquele que me dá uma ordem, eu já não obedeço. Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, queridos, a fé é a base do nosso relacionamento. Ela vai sempre gerar em nós obediência. O tamanho da sua fé é o tamanho da sua obediência. Então houve fé naqueles 10 homens, a ponto de não questionarem a ordem. Poderiam até pensar: chego a Jesus, Ele nem ora comigo, Ele não faz uma imposição de mãos, Ele nem faz uma oração forte. Porque as pessoas hoje querem uma oração forte. Eu não sei o que é oração forte. Eu nem acredito nisso, me perdoa. Como eu disse de manhã, eu acredito num Deus
forte que ouve as nossas orações. Mas hoje as pessoas querem uma oração forte. Eu preciso aprender o que é oração forte. Eu não sei ainda. Será que é dar uns berros, dar uns gritos? Então Jesus, ele não faz nada disso. Esses homens poderiam ainda pensar, não vou. Ele não deu atenção para mim. Ele não invocou o Pai. Só mandou eu ir lá com o sacerdote. Jesus somente disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Loucura, queridos. Se Jesus estivesse aqui hoje vivo, carne, nós aqui, no nosso meio aqui, e ele falasse, queridos, é incrível, se ele falasse isso para mim e para você, pronto, a gente ia sair da igreja. Não, ele nem orou por mim. Ele nem mandou uma ordem. Não fez nada. Só mandou eu ir lá no médico lá que eu ia ser curado. Mais ou menos isso. O problema, amados, é que a gente fica procurando lógica nas coisas. Porque a gente é muito realista. Não, eu sou muito realista. Então, amados, nem tudo na fé é pela razão. Nem tudo na fé é pela razão, embora a nossa fé seja racional. Mas nem tudo é pela razão. O problema nosso hoje, estamos procurando a razão das coisas. Não encontramos nada e não fazemos nada. Houve fé, obedeceram a ordem de Jesus e ao irem foram limpos, foram curados. No caminho foram curados, diz o texto. Pela obediência o milagre aconteceu. Eu não sei qual o milagre que você está tanto buscando. A fé nos leva à obediência. Essa é a certeza. Então, queridos, vamos obedecer, que o milagre certamente vai acontecer. Quando confiamos e obedecemos, o milagre acontece. Quando? Hoje, não sei. Amanhã, não sei. Semana que vem, não sei. O mês que vem, não sei. O ano que vem, não sei. Mas acontece porque o cristão verdadeiro nunca abandona a sua fé. Não importa o tempo. O problema é que a gente desiste fácil. Esse é o problema. O problema é que o cristão verdadeiro, que se diz verdadeiro, ele não persevera, ele não luta, ele desiste. Esse não é o cristão verdadeiro. Esse não é o cristão autêntico. Então, uma dica para mim e para você, renove a sua fé. Fala para o seu irmão, renove a sua fé, fala para ele. Esses leprosos fizeram o que nós também fazemos. Nós também fazemos isso. Nós buscamos e clamamos por Jesus, nós confiamos nele. Mas por incrível que pareça, queridos, isso não me torna um cristão verdadeiro. Porque muitas vezes nós negociamos com Jesus. Eu obedeço e Deus me abençoa. Existe hoje essa troca, queridos. E isso não nos qualifica como cristão. Nos qualifica como negociadores da fé. Uma troca. Duas coisas que nos identifica, duas características, como um verdadeiro e autêntico cristão. É o amor e a gratidão, queridos. Não abra mão disso. É o amor e a gratidão. A gratidão é o ato voluntário que agrada a Deus. No verso 15 diz: e quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Um dos 10 foi diferente. Ele olha para si mesmo e vê que foi curado. E ao caminhar-se para o sacerdote, ele percebeu o milagre. Ele olha para ele mesmo e diz: sumiram as minhas feridas, sumiram as marcas do meu corpo.
E antes de chegar ao sacerdote, ele volta. Poxa, mas aí ele não foi obediente. Porque Jesus deu uma ordem. Vão ter com o sacerdote. Parece uma desobediência desse homem, desse leproso. Ele teria que ir até o sacerdote. Mas ele voltou no meio do caminho. O que eu aprendo com isso, queridos? Um ato de gratidão que Deus não deixa passar em branco. Sabe, querido? Um ato de gratidão, Deus jamais deixará passar em branco. Para Deus curar é fácil. Para Deus fazer milagre é fácil. Para Deus abençoar é fácil. Para Ele nos dar alguma coisa é fácil, porque tudo é dEle. Mas o que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, do verdadeiro cristão, é a sua gratidão. É a nossa gratidão. E gratidão faz parte do verdadeiro cristão. Queridos, a gratidão ninguém compra. Por isso que a ingratidão machuca tanto. Eu pergunto para você, você já foi machucado por uma ingratidão? Acredito que sim. Talvez alguém foi ingrato com você, sem você merecer. Uma ingratidão. Então a ingratidão machuca. Aqueles 9 leprosos não voltaram para agradecer Jesus. Não voltaram. Aí eu pergunto para você, você é grato pelo que você é? Você já fez essa pergunta para você mesmo? A gratidão é um ato voluntário, como eu disse. A gratidão, ninguém pode forçar e obrigar a ninguém a ser grato. Não tem como eu obrigar você a ser grato, a você ser grata. Mas esse homem, ele olha para si mesmo. Ele começa a ver o seu novo estado. A sua nova situação. Ele esquece da lei, do sacerdote. Ele deixa a tradição de lado. Ele deixa a religião de lado. E ele volta correndo para encontrar-se com Jesus. Esse é o verdadeiro milagre, queridos. Não somente a cura da lepra no físico, mas a mudança do seu estado de espírito, um coração grato. Queridos, um coração grato é o verdadeiro milagre. Sabia disso? Porque eu conheço muitas pessoas que diz que são de Jesus, mas não têm um coração grato. Muitas pessoas que são de Jesus, mas ele não ama o próximo como a si mesmo. O verdadeiro milagre não foi a cura física, somente a cura física, foi a sua mudança, a sua transformação. Aquele leproso, ele volta para agradecer Jesus. Um comportamento mudado, transformado de gratidão. Algo que entrou no seu coração. Queridos, nós precisamos voltar a agradecer a Deus por tudo que Ele é em nós. Por tudo que Ele representa. Por tudo que Ele já fez por mim e por você. Como eu sempre digo, Ele não precisava fazer mais nada, porque Ele já morreu no meu e no teu lugar. Mas Ele continua ainda fazendo nas nossas vidas. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Sabe, amados, na vida do cristão há 2 momentos. O primeiro, quando você fica muito mal. Quando você vê que não tem mais jeito. Assim como diz a palavra, pobre, cego e nu. Um vaso quebrado, esquecido, isolado, isolada. Mas e daí vem o segundo momento. Olha para dentro de si e reconhece a vida miserável. E vai em busca de uma mudança e transformação. Meu irmão, minha irmã. Vai em busca de uma transformação, de uma mudança. Porque Deus é o maior interessado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E quando olhamos para dentro de nós mesmos, percebemos o quanto nós somos miseráveis.
Diferente de olhar para o espelho, nós precisamos olhar para o nosso interior. Entender quem somos, de onde viemos e para que estamos aqui. Por que nós estamos aqui nessa terra? Muitos ainda não entenderam o seu chamado. E eu sei que Deus tem um chamado para todos nós. E muitos ainda agem com ingratidão diante de Deus e diante das pessoas. Aquilo que achamos de nós mesmos, queridos. A nossa autossuficiência, a nossa capacidade, muitas vezes pode ser um grande empecilho para a nossa transformação verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, seja grato, seja grata. De graça recebestes, de graça dai. Vivemos hoje num mundo muito individualista. Uma sociedade em busca dos seus próprios interesses. Então nós não podemos perder essa essência de sermos gratos. Gratos pelo quê? Por tudo. Gratos pela sua família, pelo seu marido, pelo seu esposo, pela sua casa, pelo seu trabalho. Grato pela sua igreja. Pelos seus filhos. Aqueles 9 não voltaram. Eu clamei. Eu recebi o milagre. E pronto, está tudo bem. Mas eu também merecia, né? Afinal de contas, eu fiquei muito tempo excluído da sociedade. Leproso. Eu fiquei enfermo, rejeitado. Separado. Eu mereço ser curado. Tolinho e tolinha, como diz o Wilmo. Ninguém é tão bom assim que não possa ser grato. Meu irmão, minha irmã, seja grato. Ame o próximo. Essas são as características do verdadeiro cristão. Tem muita gente que acredita e não vive como um verdadeiro cristão. E outros que percebem na sua vida, outros que percebem na sua vida os sinais de Deus. Aquele que olha para dentro de si mesmo e vê que sumiu todas as feridas. Feridas da alma. Não só do físico. Machucados, traumas. Vê sinais que Deus tratou isso na sua vida. Assim como tratou um dia na minha vida. Eu tenho certeza que o maior interessado é Deus em tratar isso na sua vida, mas permita-se. Esses são os sinais de Deus na minha e na sua vida. Então o nosso convite essa noite, perceba os sinais de Deus na sua vida. O que Ele já fez por você. E quando cair em si e ver os sinais, daí você vai entender o que é um verdadeiro cristão. Queridos, presta atenção. De onde você veio. E como você é hoje. Seja grato. Seja grato pelo que você é. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Não importa. Clame por Ele. Clame por Ele. Assim como os 10 leprosos. O problema é que gastamos muito tempo, queridos. Gastamos muito tempo olhando para a vida dos outros. Presta atenção. Já vai a chapuletada. Aleluia. O problema é que gastamos muito tempo olhando para a vida dos outros. E não olhamos para nós mesmos. E quando nós olhamos para a vida dos outros, nós não olhamos a nossa, olhamos e não enxergamos a nossa miséria.
Quando percebemos a nossa miséria, nós ficamos gratos, mais ainda, com a graça de Deus que me alcançou, que te alcançou, a ponto de dizer, como Deus pode abençoar alguém como eu? Queridos, como que Deus pode abençoar a minha vida? Quem eu era antes de conhecer Jesus? Quem você era antes de conhecer Jesus? E quando você olha para si, e vê os sinais de Deus, vê a mudança que Ele fez em mim, na sua vida, aí você começa a refletir, como Deus fez essa transformação em mim? Queridos, Deus é o maior interessado em transformar a sua vida, em mudar o rumo da tua história. Clame a Ele, busque a Ele, reconheça o milagre que Deus fez na sua vida. Qual o milagre que Ele fez na sua vida? Ele mudou os teus pensamentos, Ele te transformou numa nova criatura. Isso é milagre, queridos. Isso é milagre. Ah, Deus curou, é milagre, mas esse milagre aqui é muito mais forte. Ele mudou os teus pensamentos. Ele transformou o seu coração. Você é uma nova criatura. Deus tem trabalhado na minha e na tua vida. É um processo diário de santificação. É contínuo, operado em nós. Quando? Todos os dias. Então, queridos, o convite para mim e para você, é convite que não acaba mais aqui, né? Olha para dentro de si. Aí eu faço uma pergunta. Você mais elogia as pessoas ou mais critica as pessoas? Esse aqui é outro problema nosso, queridos. Sabe, muitas vezes a gente só critica as pessoas. Às vezes a gente nunca recebe um elogio, só crítica. Será que nós somos mais críticos com os outros e menos exigente com a gente mesmo? Será que eu cobro mais do parceiro e menos de mim? Será que é assim que nós somos? Sabe, queridos, a gente tem que ser grato por tudo. Ah, pastor, mas você não conhece o meu marido. Eu não conheço. Muito menos a esposa dele. Mas, amados, a gente muitas vezes nós criticamos as pessoas. Nós criticamos muito mais do que elogiamos. Você que é casado, você já fez um elogio para sua esposa, para o seu marido essa semana? Mas nós só criticamos. Nada está bom. Você parou para pensar? Nada está bom. Nada. Somos muito críticos. Esse não é o verdadeiro cristão. Eu quero concluir essa palavra. Coloque em prática essa palavra. Seja um cristão autêntico e verdadeiro no meio dos 10, dos 20, dos 100, dos 1000. Aonde você estiver, seja um crente autêntico e verdadeiro. Os escolhidos são os que voltam. Os escolhidos são os que agradecem. Os escolhidos são os que percebem os sinais da graça de Deus. Os escolhidos são aqueles que identificaram a mudança que Deus fez na sua vida. Eu não estou aqui para julgar ninguém espiritualmente falando. Mas você, cristão verdadeiro, você é aquele que permanece. Apesar das lutas, você crê naquele que te transformou. Você crê naquele que te salvou. Você crê naquele que te curou da pior lepra da vida, que é a lepra do pecado. É nesse que nós cremos.
É nesse que está a nossa fé. Então, continue firme. Não importa o que você está passando. Os 9 leprosos, eles se livraram da lepra física. Mas e da lepra da alma? Será que eles foram livres e libertos? O verdadeiro cristão é o que volta, é o que não desiste, é o que persevera até o fim, independente do que você está passando. Então, clame a Ele, assim como os 10 leprosos. Um clamor. Invoque-o. Volte a Ele. Seja grato. E não abandone jamais o Senhor Jesus. Amém, queridos? Se coloque em pé agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos. Pai, que essa palavra, ela continue falando aos nossos corações. Que essa palavra que foi ministrada aqui esta noite, traga a limpeza. Essa limpeza, essa purificação que só o Senhor pode fazer. Pai, nós agradecemos, porque essa lepra sumiu essa noite. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Pai, eu coloco a vida de cada irmão que aqui está. Eu quero declarar na sua vida, meu irmão, minha irmã, você é um verdadeiro cristão. Você é uma verdadeira cristã. Mas em nome de Jesus, jamais abandone a sua fé. Não se esqueça daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida. Ele te transformou, Ele te curou, Ele te salvou. Ele pagou lá naquela cruz um alto preço para que nós estivéssemos aqui essa noite, adorando, louvando, e não para ficarmos em casa isolados. Não foi para isso que nós fomos feitos. Pai, derrama da Tua cura, a cura da alma agora na vida dos meus irmãos. Vai curando agora cada coração, cada alma. Em nome de Jesus, entra. Começa a transformar agora. Transforma mentes aqui, Senhor. Mentes. Vai transformando, Pai. Vai mudando aquilo que tem que ser mudado. Altera caminhos, rumos. Senhor, transforma, cura, liberta. Derrama da Tua unção agora, essa unção, Senhor, que transforma, essa unção que muda.